Ei, pessoal, tudo bem? Aqui é a Stephanie. Hoje eu tô com a Ana Luísa, com o Alexandre, com o Matheus e com a Ênia para a gente conversar um pouco sobre alimentos transgênicos. Bom, para começar, eu vou falar para vocês como que é feita essa mutação. Os organismos geneticamente modificados são feitos a partir de genes de interesse de um DNA. A sua inserção em outro organismo, ela é feita por meio da enzima de restrição. Logo em seguida, ela é colada pelos DNA ligase. Esses pedacinhos de interesse são levados aos plasmídeos das bactérias para se multiplicarem e então serem utilizados. Geralmente, quando a gente fala de alimentos, esses fragmentos são de vírus, bactérias ou de animais. Sendo assim, a engenharia genética ou a biotecnologia, ela é utilizada para otimizar a produtividade, fomentar a resistência de pragas, atrair agentes polinizadores. Tem também vantagens nutritivas e medicinais. É bem bacana. E para vocês terem uma ideia, é uma tecnologia tão nova que o primeiro alimento transgênico liberado para consumo humano foi em 1994, nos Estados Unidos, quando eles pegaram um tomate e bloquearam o gene responsável pelo amadurecimento dele. E aí tornou ele mais resistente ao transporte, mais durável e, consequentemente, mais saboroso. Se a gente for pensar isso em grande escala, né, uma grande produção de tomate, é extremamente inovador para o mercado, né, como um todo, porque aquele produto vai durar mais, vai atrair mais o consumidor final e vários outros benefícios. No Brasil, já no Brasil, o primeiro alimento transgênico aprovado foi em 1998, ou seja, outro dia. E foi de uma soja tolerante ao herbicida glifosato e eficiente no controle de plantas daninhas. Então, quando a gente olha o grande produtor, isso faz muita diferença no final das contas. A produção dele fica muito maior, consequentemente, ele e a economia gira muito melhor. E para países como o Brasil, tem vantagens inúmeras, né? Porque a gente exporta muita soja, a gente exporta muita matéria-prima. O Brasil é um país exportador, então os alimentos transgênicos vêm para realmente revolucionar a prática agrícola. A gente consegue perceber, dentre os principais objetivos de produzir esses organismos geneticamente modificados, no caso das plantas, os objetivos de tentar mesmo reduzir o uso de herbicidas na plantação por conta dessas plantas serem mais resistentes a doenças, além de, por exemplo, criar plantas que sejam mais nutritivas, então que apresentem uma determinada vitamina ou alguma outra substância saudável numa maior quantidade. Além disso, as plantas geneticamente modificadas também podem ser produzidas para gerar benefícios para o ambiente mesmo. Então, elas conseguem aumentar a produtividade por hectare, reduzindo a necessidade de estar expandindo as terras de forma constante, além de reduzir os insumos em geral que são empregados numa plantação. Então, agrotóxicos, a quantidade de água, de combustível que os maquinários utilizados ali vão necessitar, mas é claro que esses interesses, eles são, na verdade, sobretudo comerciais, né, visando a maior lucratividade das grandes empresas. E, além das plantas, os animais, que também são organismos geneticamente modificados, eles podem ser produzidos com diferentes intuitos. Por exemplo, é possível criar animais geneticamente modificados para explorar e estudar doenças humanas mesmo. Então, esses animais eles conseguem contrair diferentes formas de tumores, de diabetes, de obesidade, e eles são estudados em laboratórios para ajudar a população a entender melhor essas doenças e buscar a cura. Além disso, esses animais transgênicos também conseguem ser produzidos para justamente produzir uma proteína específica ou alguma outra substância como um hormônio, e isso pode ser benéfico em inúmeros sentidos. Por exemplo, a ovelha Polly, que foi um animal transgênico, ela acabou contribuindo para o tratamento da doença da fibrose cística, por ela apresentar uma proteína em específico. E, além disso, as bactérias e os fungos, que também são modificados geneticamente, eles conseguem ser empregados para indústria em inúmeros sentidos, tanto na produção de alimentos, quanto produzindo sabão em pó, que ajuda na eficiência desse produto, transformando também a biomassa vegetal em biocombustível,
no processamento de celulose para a produção de papel. Esses micro-organismos conseguem ser úteis nesses vários sentidos. E também, os animais modificados, eles conseguem ser úteis na área de xenotransplantes, que é justamente quando se transplanta um órgão ou um tecido entre diferentes espécies. Então, a gente consegue perceber que tanto as plantas quanto os animais, elas cumprem com diversos objetivos a partir dessa tecnologia. O que também é interessante falar sobre são as principais estratégias utilizadas na obtenção de alimentos transgênicos, tanto de origem vegetal quanto de animal. De origem vegetal, temos duas principais: a transformação mediada por Agrobacterium tumefaciens, onde a bactéria ela fica em contato com esplantes, que são, por exemplo, segmentos de folhas jovens e embriões zigóticos, na qual a técnica consiste em colocar o explante na presença do Agrobacterium contendo genes de interesse, onde eles são cultivados. Também temos a transformação por biobalística. Essa técnica ela consiste no uso de partículas de tusgênio ou ouro que são revestidas com o DNA a ser transferido. E, por fim, também temos a transformação por microinjeção, que é uma técnica que foi desenvolvida principalmente para a transformação gênica em animais e consiste na microinjeção de DNA direto no núcleo de protoplastos, que são células que não têm parede celular. Uma inovação nessa área também foi a cana-BT. Ela foi aprovada em 2017 pela CTN Bio e ela é uma cana brasileira e a primeira cana transgênica completamente liberada para comercialização no mundo. Então, vocês podem perceber o avanço aí da ciência brasileira trazendo benefícios mundiais, né, na agricultura. E essa cana-BT, ela é uma cana-de-açúcar que recebeu um gene da bactéria Bacillus thuringiensis, e por isso, né, que chama BT. E esse micro-organismo, ele é encontrado no solo e ele produz proteínas inseticidas que elas são tóxicas e vão para alguns insetos, como borboletas, mariposas, moscas e mosquitos. Então, essa tecnologia BT, ela é utilizada em vários outros tipos de espécies de planta. No Brasil, por exemplo, essa tecnologia BT ela já foi aprovada e é utilizada no milho, na soja, no algodão e, como eu falei, na cana-de-açúcar. Bem, acho que é importante destacar aqui dois pontos principais que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, essa tecnologia dos transgênicos não é utilizada apenas em plantas, né? Ela é utilizada em animais, por exemplo, para que os animais produzam mais leite, para que a carne dos animais tenha menos colesterol. Um ponto importante também para a gente destacar seriam os efeitos que em algumas pessoas esses alimentos transgênicos podem causar alergias, né? Mas, segundo relatos da literatura, uma porcentagem pequena. E não custa enfatizar também que entre os efeitos positivos dessa tecnologia dos transgênicos está a eliminação do uso de agrotóxicos, né, que é um fator importante para a nossa saúde e para o meio ambiente. E quanto à legislação que trata desse assunto dos transgênicos, no Brasil, a lei que trata desse assunto é de 2005. Ela regula todo o processo de pesquisa, de produção, de comercialização de produtos transgênicos. E o órgão responsável por fiscalizar essa questão dos transgênicos no país é a Comissão Nacional de Biossegurança, que trata de todo o processo envolvendo os transgênicos. Bom, acho que ficou claro, né, que os transgênicos apresentam mais benefícios do que malefícios. Quanto ao uso de agrotóxicos, a gente já tem muitas doenças relacionadas como câncer, Alzheimer, e os transgênicos ainda estão sendo estudados. Acredito que daqui a um tempinho a gente já vai ter uma certeza de que eles são mais benéficos do que maléficos para a nossa saúde. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouco mais do assunto. Muito obrigada pela atenção.